Sim, meu pastor. Vamos à segunda pergunta, sem perda de tempo. Em Mateus 9,36, ao ver as multidões, Jesus não apenas as contemplou com os olhos, mas com o coração. Ele as viu como aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se Jesus viu as multidões com compaixão profunda, como ovelhas sem pastor, por que tantos líderes hoje conseguem ver multidões, mas não sentem mais nada? Será que a igreja moderna está formando gestores eficientes, mas pastores sem coração? Responda, pastor Walter. Esse texto ele está, se eu não me engano, na página 45 do seu livro Guardiões do Rebanho. Sim. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como é revelador esse texto. Ele não só revela um olhar que Cristo teve ao observar as necessidades dessas multidões, mas ele revela mais do que olhar, ele revela um sentir profundo do nosso Cristo, esse sentir compassivo diante do sofrimento e da miséria humana. E ele olhava que essas ovelhas, essas multidões, estavam sem direção, não tinha pastor, elas estavam vivendo em sofrimento e em pouco tempo elas iam morrer também. Além de sofrer, então ele está olhando e não tem direção. E esse é o sentir de Cristo. Esse texto aponta para nós, meu pastor, para um aspecto que o senhor estava dizendo, fundamental do ministério pastoral. Aqueles pastores que foram vocacionados pelo Espírito, ele passa a ter o mesmo olhar de Cristo, ter o mesmo sentimento e a mesma dor. Por que não dizer a mesma dor? A compaixão. A liderança de Jesus não era apenas funcional, como o senhor disse aí, um coach moderno, mas afetiva e espiritual, movida pela sensibilidade do amor, a empatia e, como eu disse, João 10, versículo 11, e o amor sacrificial, de se for preciso, vou dar minha vida por eles. Ele via o povo como... Ele não via o povo como um número ou um público, como o senhor disse que muitos veem, como os números. Exato. Não é isso? Como números ou um público, mas como almas carentes, necessitando de cuidados e de direção. O olhar de Cristo, ele revela o que o senhor está dizendo, a crise da igreja contemporânea, o olhar de Cristo e a crise do pastor sem o coração de Cristo, meu Deus. É uma tragédia. Ele revela o coração de um pastor que tem números, tem tabelas, tem gráficos, mas ele não tem o coração do Cristo, ele não tem o amor. E esse pastor, se ele for mercenário, ele vai escalpelar a ovelha e vai abandonar ela quando o perigo chegar. E porque ele é o falso pastor, ele não é o bom pastor. A igreja de Cristo precisa do pastor que tem um coração bom. Aí, enquanto Jesus via a multidão com o coração, muitos líderes contemporâneos têm sido treinados para ver com os olhos da ganância, com os olhos da administração pura e simples, fria, apelidando o mamão de Cristo. É uma tragédia. Eles vêm com os olhos da produtividade, da eficiência, e nós vamos bater essa tecla. Aqui ninguém é contra a ordem e decência, aqui ninguém é
é contra a administração aqui, ninguém. Só que nós estamos dizendo que a parada é maior, é excelsa, é no andar de cima. É um chamado que vai nos capacitar para fazer esse reflexo aqui. Inclusive, pastor pastor Walter, você falou de uma das disciplinas da teologia, que é a administração eclesiástica, o que também milhares de pastores não sabem o que é isso.